A gente está recebendo aqui o Dr. Volmir, um médico respeitado aqui na nossa cidade, já com bastante tempo de experiência. E o Dr. Volmir, ele foi convidado pela nossa equipe há alguns meses atrás para estar aqui para a gente falar sobre Covid-19, né? Sobre o que aconteceria nos próximos dias. E a aceitação da entrevista foi muito boa, inclusive, né, Dr. Volmir? Fez bastante sucesso a entrevista da última vez. Por isso, hoje ele retorna para a gente continuar no assunto. Só que hoje nós vamos falar sobre a medicação, cloroquina e hidroxicloroquina. Inclusive, já recebi também muitas pessoas aqui, muitas mensagens das pessoas falando a respeito do assunto, se é contra ou é a favor. Então, Dr. Volmir, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa, obrigada por aceitar o nosso convite, né? E é importante a gente falar sobre o assunto da vez, Covid-19, coronavírus e a medicação que está sendo usada em alguns pacientes e outras pessoas que não são a favor dessa medicação ser utilizada. Vamos falar sobre esse assunto? Sim, nossos cumprimentos a todos os teleouvintes. Nosso cumprimento a Gislaine, ao Ronaldo e ao Mike. 2 meses atrás, quando eu falei que nós não conhecíamos nada do coronavírus, 60 dias depois, você tem conhecimento da fisiopatologia. Como se comporta o coronavírus. E todos os tratamentos são baseados na evolução da doença, começo, meio e fim. Graças a inúmeras biópsias, autópsias, descobriram que a doença ela se comporta em 3 fases. Logo no início, para começar, após a contaminação, vai desenvolver a doença de 2 a 14 dias. Aproximadamente isso, dependendo da carga viral e da resposta imunológica do paciente. Então, a primeira fase, a fase infecciosa. Na fase infecciosa, existe a presença do vírus, que dura até 5º, 6º dia. É o momento em que o vírus penetra no organismo, ele adentra as células e começa a fazer a bagunça dele. Ele se sente em casa e ele agride o ser humano. A segunda fase é uma fase inflamatória. Essa fase já corresponde a uma reação de defesa do organismo e depende de sua estrutura imunológica, que pode durar mais uma semana, 10 a 12 dias. E a última fase, a terceira fase, que é a fase mais grave, é a da coagulação intravascular, que às vezes a gente chama disseminada, por comprometer todo o organismo. Momento em que existe o TEP, que vai formar trombos e vai se comunicar através da corrente sanguínea e vai para o pulmão. Esses processos de fisiopatologia acontecem praticamente em quase todas as doenças. Para nós médicos, o terror nosso é uma das fases de coagulação intravascular disseminada, que é quando os pacientes estão se aproximando da fase final e se tem muito medo da morte. Então vamos dividir. Primeira fase, infecciosa.
Segunda fase, inflamatória. Terceira fase, a da comprometimento vascular, coagulação intravascular. Os tratamentos devem ser feitos fase por fase. Então vem a discussão da cloroquina, da hidrocloroquina de antibiótico. Acontece assim. Vamos prestar muito atenção. Eu vou procurar falar em palavras simples para não complicar. Cada fase nós utilizamos as ferramentas, às vezes não as necessárias, mas a que nós possuímos. Então, na primeira fase, é que poderia ser usado a cloroquina ou uma variante dela, hidrocloroquina, associado a um antibiótico e muitas vezes o AAS com a finalidade de proteger a coagulação. Hoje a discussão é o seguinte: se usa ou não se usa? Eu sou médico há 42 anos. Quantas vezes nós estamos na frente do paciente e não sabemos o que usar, ou não existe protocolo 100% fidedigno, e nós temos que tomar uma atitude. Então, o uso da cloroquina, associado a algum antibiótico, associado ao zinco, é importantíssima ser usado na primeira fase. Quando se fala segundo ou terceiro dia. Por que segundo ou terceiro dia? Porque o doente, ele vem com os sintomas no primeiro dia. Até você solicitar o exame e ter o resultado, vai para o segundo ou terceiro. É temeroso falar, aguarde ficar ruim. O doente, ele quer uma resposta e nós temos que expor, oferecer o que melhor possui. Na segunda fase, tem o processo inflamatório. O sistema imunológico já tomou conta, Gislaine, e ele já está se defendendo tão fortemente que ele acaba comprometendo as nossas células boas. Então, a medicação é um pouco diferente. Já é quando se usaria os corticoides. Sexto, sétimo dia. Terceira e última fase. Quando a pessoa está passando mal, que já houve comprometimento da hemoglobina, não existe hemoglobina disponível para o transporte do oxigênio, então há necessidade sim de ir para o tubo. Aí sofre o sistema pulmonar. 2 meses atrás, quando nós estivemos aqui, nós achávamos que era uma doença que comprometeria principalmente vias aéreas superiores. E se falava assim, um exame bom é a tomografia. Isso. O senhor chegou até a dizer também, Dr. Volmir, naquela ocasião, que ficariam sequelas, que as pessoas que fossem contaminadas pelo vírus poderiam ter sequelas para o resto da vida. Exatamente, porque nós acreditávamos, e todo mundo que pesquisava achava que existiria um comprometimento em cima do pulmão. Eu até falei,
ficaria sequela como o fumante. Isso. 2 meses depois, você sabe que mudou. Então hoje, qual que é a luta? É uma luta que precisamos se dar as mãos o mundo todo, porque é uma pandemia, e pandemia é quando compromete. Isso eu estou divagando para dizer a minha ideia e o que está sendo feito e o que se pode ser feito. Eu sou médico há 40 anos. Eu sempre falava que a saúde estava ficando caos. Não só em pandemias. Nós falamos da dengue, disso e daquilo. Nós estamos novamente numa situação de desespero. E nós, profissionais, estamos numa situação complicada. Eu falei até que pimenta nos olhos dos outros era refresco. Gente, hoje, para você instituir a cloroquina, tem que ser na primeira fase. Na primeira fase, você tem que ter o diagnóstico de certeza. Hoje não se consegue fazer o exame de imediato. Então você fica com o paciente e você não consegue dar o diagnóstico ou firmar o diagnóstico. Dr. Valmir, então o senhor acredita que a pessoa que faz o uso da cloroquina no início, que tem o diagnóstico precoce, ela tem chance de cura por causa desse medicamento? Se for usado depois, pode oferecer os efeitos colaterais? Gislaine, quando eu vim para Rondônia, do Paraná, eu mantinha no hospital 7, 8 pacientes internados com malária. Quantos pacientes nós não instituímos a medicação sem encontrar o protozoário no sangue? Você estava na frente do paciente e você fazia o tratamento que você tinha. Por quê? É fácil dizer, não vou fazer nada. Só que nós somos preparados para cuidar de vidas. O doente fala, doutor, faz o que o senhor puder. Isso dói. É um peso muito grande. Naquela época, nós usávamos a cloroquina, ou em doses maiores. Quem é aqui de Rolim de Moura, Rondônia, que nós vamos ter ouvintes do Brasil todo, nós usávamos o Aralém, que era a cloroquina injetável. Não se fazia eletrocardiograma, não se fazia nada, mas se salvava a vida. Então, o que eu vejo? Qual que é a nossa dificuldade hoje, Rolim de Moura, Rondônia, que é a mesma de muitos estados? Você instituir a medicação sem o diagnóstico de certeza não é a melhor forma. Muito menos eu ter que pedir para o cliente assinar um termo de responsabilidade para que eu me proteja de um futuro processo. Gislaine, hoje a classe médica ela está trabalhando com muito medo. Haja visto que não se consegue mais profissionais para atender na linha de frente. É verdade. Esse que é o caos maior. Principalmente onde a pandemia está muito mais avançada, né? Nos estados Eu falo o mais seguinte, avançados. pimenta nos olhos dos outros é refresco. Sim. Quantos profissionais da área da saúde já não foram infectados? Então, para quem fica em casa é fácil, para quem está na frente é complicado. Mas voltando ao tema inicial, o que eu acho, e está sendo feito um esforço muito grande no país. O problema é que a cloroquina foi falada por Trump e aqui no Brasil por Bolsonaro. Então, nós entramos
num processo político, e nós da área da saúde, nós temos que ser técnicos. O processo político é um e o processo científico é o outro. Mas em vez de andar junto, houve essas divergências, que eu pediria um momento de paz, de negociações e vamos cuidar de gente. Tudo isso para dizer, eu não tenho encontrado portador de coronavírus. Rolim de Moura, Rondônia, nossos profissionais estão fazendo um excelente trabalho. Até porque a nossa população é pouca. Então são poucos os casos. Gislaine, se você andar na rua, na entrada da cidade, tem um controle, e todas as pessoas que entram de fora, uma coisa ou outra, são monitoradas. Nós temos que parabenizar o prefeito, parabenizar a secretária de saúde, a responsável, a doutora Janaína, e todos os profissionais da área de saúde de Rolim de Moura. Olha, doutor Valmir, nós já temos aqui uma estatística de que mais de 1.000 servidores da saúde só no estado de Rondônia já foram infectados pelo Covid-19. Nós temos muitos profissionais também que estão afastados das suas funções, o que faz gerar um caos ainda maior no atendimento público. Exatamente, Gislaine. Quantos tem infectado da população toda? 2.000 e poucos. 50% são profissionais da área da saúde. Isso que me preocupa. É muito alto o número. Muito alto. Vê São Paulo, vê no Rio. Então o que está acontecendo? Quem mais está sofrendo hoje são os próprios profissionais da área da saúde, porque se eles se exporem bastante tempo, a carga viral que eles pegam é altíssima. Mas para não dialogar muito, eu partiria do seguinte princípio. E eu acho que as autoridades hoje entenderam, tenha teste suficiente para todas as pessoas suspeitas. Faz o exame, 15 minutos, deu positivo, dá a escolha ao paciente. Você quer usar esse tratamento básico, infeccioso, deixa na escolha do paciente. O senhor quer dizer que o paciente vai poder escolher se ele pode ser tratado ou não pela cloroquina? Sim, exatamente, ele pode escolher. Mas não precisar pegar declarações para depois levar para... Perder tempo, e é o seguinte, aquilo que não tenho a livre negociação, eu simplesmente falo, eu não trato. Que é o que está acontecendo hoje nos setores. Sim. Você não está liberado, você não faz. Então, faria o seguinte, Gislaine. Faz o exame, deu positivo, segundo, terceiro dia, você já sabe quem é portador, você escolhe, deixa na frente do doente. Você pode tratar esse ou aquele. Primeira fase, antibiótico e cloroquina, para quem quiser. Quem não quiser é livre escolha. Você quer morrer, você quer para a segunda fase, você quer para a terceira fase, é aquilo que nós falávamos. Quer tomar cachaça, quer tomar droga, quer tomar cocaína? Eu acho que não cabe a nós, médicos, querer resolver o problema. É livre iniciativa. Então, quer fazer o tratamento, faz. Dose, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto dia, hidroxicloroquina ou cloroquina, aquilo que tiver. Sim. Associado aos outros medicamentos nas dosagens que nós vamos falar aqui. Quer? Toma. Não quer? Não encha o saco. É o que o pessoal está falando. Doutor Valmir, tem dúvidas chegando? Primeiro, a Lúcia Alves, ela diz que o senhor explica muito bem, está te parabenizando. Obrigada, Lúcia, está acompanhando a programação. A dona Dairã perguntou se esse tratamento da cloroquina e hidroxicloroquina pode ser usado também em crianças. Quem pode fazer uso? A partir de que idade? Hoje eles falam idoso tal. Essa dosagem de 800 ou 900 no primeiro dia é para uma pessoa mais ou menos 60, 70 quilos.
Em crianças se usa uma dosagem, é coisa técnica do médico, que é 7,5 miligramas por quilo de peso dia. Vai depender do quilo e da idade. Exatamente. Agora, sobre os efeitos colaterais que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, vem dizendo que tem esses efeitos, quais seriam? Há também uma outra preocupação, além dessa, né, que a organização vem aí trazendo como um sinal de alerta. A outra preocupação é a falta desse medicamento, porque a cloroquina e a hidroxicloroquina é utilizada em tratamento de lúpus, malária, né? Então, houve uma grande preocupação no início, quando começaram a dizer, né, já antes mesmo de os testes serem realizados, houve essa preocupação porque as pessoas começaram a correr para a farmácia, comprar um medicamento, e as pessoas que faziam uso para outro tipo de doença foram ficando sem essa medicação, né? Tudo mentira. É? Tudo mentira. E eu quero que a indústria farmacêutica tome conhecimento disso. A mentira é que está faltando? A mentira é porque é um produto barato e tem sim. O suficiente. O que aconteceu é que o setor público recolheu das farmácias e não deixou a oportunidade de nós fazermos a escolha do nosso paciente. Agora não é cloroquina. Quando o medicamento fica barato e que não interessa, a indústria farmacêutica mundial retiram do mercado. Quem é que consegue pagar o Remevir, que é 4.000 e poucos reais um tratamento? Então falta sim. O que não falta no Brasil? Nós precisamos deixar de lado a briga esquerda e direita e resolver o problema do povo. Doutor, não acontece só com a cloroquina, acontece com os aparelhos destinados à medicina diagnóstica, que não se produz mais nada no Brasil e nós estamos subservientes aos demais. O povo não sabe disso, o povo desconhece. Mas a indústria farmacêutica tem feito isso. Vejam as redes das farmácias pelo Brasil. Veja com quem está a indústria farmacêutica. E o povo morrendo da miséria. E ainda eu conclamaria a nossa classe médica. Vamos fazer uma revolução. Vamos trazer o nosso paciente a explicar a verdade. Agora mesmo saiu um decreto dizendo que quem é da área da saúde não pode pedir exoneração. Gislaine, eu me emociono aos meus colegas, eu me emociono no momento em que povo brasileiro, como é que está sujeito a ir tratar-se em UTI em campo de futebol? O que é isso, Gislaine? Então, falta sim. Mas quantos produtos é briga da esquerda com a direita? E eu falo o seguinte, eu que vim de família pobre, que eu sei o que é necessidade, eu me emociono. E falta coragem de nós falarmos a verdade. Eu fui aconselhado uma vez a dizer, doutor Volmir, o senhor quer ter razão, o senhor quer ser feliz. Então, nós temos que falar isso. Então, o que acontece? Em Rolim de Moura, para quem precisa de cloroquina, até uns tempos atrás, tinha nas farmácias de manipulação. Só que é um produto... Parece-me que da Índia. Destruíram as indústrias no Brasil. Agora tem briga se é da China ou não. Mas, deixando a emoção de lado, porque aquele que está doente, ele vai falar, doutor Volmir é pirado. Doutor Volmir, deixa eu dar um tempinho para o senhor tomar uma água, porque... Deixa ele tomar uma água ali, gente. Olha, eu agradeço as mensagens. Eu estava querendo muito tocar nesse assunto. O doutor Volmir ficou bem... Ó, ele tá ali assim, ó. Porque realmente ele ficou bem alterado. Porque
o Dr. Volmir aqui, ele está no lugar de todos os profissionais, né? De todos os profissionais que estão na frente. Ele até comentou aqui, 50% do número de infectados no nosso estado hoje são dos profissionais que estão na linha de frente. E eu estou recebendo aqui tantas mensagens de aplausos para o senhor, viu, Dr. Volmir? Porque realmente essa briga hoje tem tirado o sono de muitas pessoas, né? A briga de esquerda, de direita, toda a política no meio da saúde, e as pessoas estão se sentindo perdidas. Então, quando vem alguém que se posiciona, falando em nome da população, falando o que muitos querem ouvir, né, essa pessoa recebe os parabéns. E aqui, ó, a máfia do remédio, Dr. Volmir está certo, existe a máfia do remédio, a indústria farmacêutica, o negócio deles é ganhar dinheiro. Essa é a opinião do nosso telespectador, a Mari. Eu não vou conseguir atender todo mundo agora, porque eu preciso chamar o intervalo comercial, mas no bairro São Cristóvão, Dr. Volmir, parabéns, está certíssimo, falou tudo. A Neiva Blassi ali do bairro está te mandando muitos aplausos, tá? Parabéns, Dr. Volmir, por falar a verdade. A Cláudia Flor Souza também. Parabéns para o médico, Dr. Volmir. Marinalda está aqui com a gente também. Dr. Volmir, essa eu vou ler depois, que está falando quando o senhor chegou aqui em 1973 na região de Colorado, é isso? Não? A gente vai atender aqui, tá? Já eu falo com vocês, então. Parabéns, doutor Volmir. Pessoal, se identifiquem para eu poder agradecer vocês, tá? A Zeli mandou. E o Antônio disse que o senhor está certíssimo. Parabéns para o doutor. Não perca o seu programa. Thaís também mandando os parabéns. Parabéns. Agora valeu, doutor Volmir. Viu? O senhor ficou exaltado, mas representou muitas pessoas. Aqui a Dorcas mandando pra gente a mensagem. Isaac Valiente diz: Dr. Volmir está de parabéns, parabéns pela conversa. Bom dia, parabéns, Dr. Volmir. Noêmia, perdão. Enfim, a Eurivani Lima, ela diz que está emocionada com um médico que fala a verdade. Isso sim é médico, Dr. Volmir, estamos juntos. A Mari Ortiz falou tudo, doutor. Silvia Pedrão, aplausiva a sua fala, tá? Ela tá te dando os parabéns aqui. O Arlindo é de Alto Alegre dos Parecis, está assistindo também, parabenizando aqui a entrevista. E a Nuniele dos Santos, parabéns, ótima explicação para a população. Lu Silvano, até que enfim alguém falou a verdade. Enfim, muitas pessoas mesmo deixando aqui, né, as suas opiniões a respeito do que o senhor falou. Então, é um assunto bastante polêmico, um assunto que traz algumas divisões, mas que muitas pessoas acabaram concordando com o que o senhor disse antes do intervalo comercial. Gislaine, é verdade. Eu me emociono pelo seguinte: só quem vê o filho, vê a esposa ou o esposo morrendo é que consegue entender, os médicos mais antigos, que você ou toma decisões ou deixa morrer na paz. Você ficar tranquilo atrás dos bastidores, longe do doente, é fácil. Mas eu falo o seguinte: pegar o boi pelo chifre precisa ter coragem, precisa ter força. Eu estou sentindo que em todo o planeta Terra está tendo uma conscientização, possivelmente a mando de Deus maior, para que se dê uma solução pacífica. O que nos resta? Voltando a falar, então, o diagnóstico inicial. Nos primeiros dias, se você não tem outra opção, use essa. Segunda fase, terceira fase. Por que você vai esperar complicar ou ter uma oximetria abaixo de 93 para ir para o tubo? Eu pergunto a todos os profissionais da área da saúde do Brasil:
Quantos profissionais Rio-São Paulo sabem entubar um doente como nós sabemos? E não basta respirador. Quantos estão preparados? Então, no momento da fase final, é mais complicado. Então, aos meus amigos, eu ofereço o seguinte: eu só trabalho na iniciativa privada, me procura quem quer, eu faço o diagnóstico quando posso, e oriento o seguinte: às vezes, se não se tem o diagnóstico, eu ofereço cloroquina, azitromicina e AS. 5 dias, segunda fase corticoide. Eu acho que se deve deixar livre. Eu sinto com muito pesar e angústia os colegas que estão em serviços de referência e que não podem usar, ou tem que pedir para assinar um documento para o paciente que está entubado. Do ponto de vista jurídico, aparece um advogado depois, abre ação contra o profissional. Veja que situação. Em se tratando de cuidar da saúde, ter que nós protegermos contra um possível processo de indenização. Então vai dar muita confusão, porque é mais fácil você pecar por omissão do que você utilizar, Gislaine, tudo o que é possível e existe disponível. A gente estava até conversando durante o intervalo comercial, doutor Valmir, falando sobre os testes rápidos. Então, hoje, vai fazer uma grande diferença se nós tivermos testes para todo mundo, o que infelizmente não vem acontecendo. Inclusive, ontem o secretário de Saúde do Estado, Fernando Máximo, ele fez uma entrevista, ele concedeu uma entrevista falando sobre os testes que chegaram no estado de Rondônia, mas mesmo assim não são testes o suficiente para a população, porque testando, quanto mais cedo o diagnóstico saindo, né, mais cedo o tratamento se inicia. Daria para fazer esse tratamento com a cloroquina. Sim, porque é diferente da dengue. Sim. A dengue não tem segunda, terceira fase. Uhum. Então evoluiu bem, você não sabe quem é que vai evoluir mal. Verdade. Então você no início. E se você começar a usar cloroquina para todo mundo, porque na época da malária você tinha a epidemiologia, você sabia que a pessoa tinha ido no mato, que eram regiões endêmicas. Hoje não. E aquilo que na outra vez nós falávamos que dá isso, hoje se sabe que os sintomas e sinais são muitos. Então, precisaríamos disso. Eu acredito que com 15, 20 dias, nós vamos ter condições de fazer o diagnóstico, de propor ao paciente, você dá a escolha. Se o paciente quer ou não quer, é problema dele. Não tem nada do médico ter que responder pela escolha do paciente se você não dá duas escolhas. Doutor Valmir, a pessoa que está infectada com o vírus, né, pede-se a quarentena, 14 dias, a quarentena de 14 dias, né, que até confunde um pouco. Então a pessoa está infectada, dentro desse prazo, o vírus vai se manifestar, a pessoa vai ter alguns sintomas, certo? Tem pessoas que já no 10º dia já têm sintomas. Essa primeira fase do tratamento, as pessoas têm muitas dúvidas. Quanto tempo a pessoa que está infectada, quanto tempo demora para ela se curar? Quanto tempo seria a primeira, a segunda e a terceira fase do tratamento? Quanto duraria esse período? Essa seria outro bate-papo, porque daí entraria quarentena, isolamento, Sim. ou como fazer. Mas hoje se sabe que do dia que pega, mais ou menos, né, não se tem certeza, ainda uns 14 dias depois de ter certeza da doença.
seria o período que a pessoa deixaria de se contaminar. Então, eu faria o seguinte, fez o diagnóstico, tem doença, começa a tratar isolamento. Até quantos dias? 14 dias depois desse período. Mas aí entraria um outro exame, que é IgM e IgG. Então tem três tipos de exames diferentes para cada fase. Agora, se a pessoa ela se contamina, pode demorar até 14 dias. E depois mais 14, daí dá um mês. Então você deixa o povo em pânico, porque você não sabe o que está tratando. Então, quando você não tem o diagnóstico de certeza, você tem que dar tiro no escuro. O tiro no escuro você pode acertar aquilo que você não quer. Então, para a população, eu falo o seguinte. Primeiro, seria ter o diagnóstico de certeza é coronavírus. Segundo, oferece, trata ou não trata, depende da escolha do paciente. Fez o primeiro tratamento, evoluiu bem, pronto, ele está em casa. Não esperá-lo a complicar. Só que nesse período, enquanto ele está com a doença, ele é contagioso. Quantos de nós, eu não fiz meu teste, eu posso ter sido portador, qualquer um de nós, sim, e nós poderemos estar contaminando. Então, por isso que não é fácil, não. Precisa metodologia. Agora, o que nós observamos, e eu falei outra vez, a população está obedecendo. A contaminação, 50% não trabalha, 50% trabalha 8 horas por dia. Se quem não trabalhasse, ficasse em casa, nós teríamos 75% da população se protegendo. E a curva iria cair. Mas isso que é difícil trabalhar com o ser humano. Então você tem que deixar a livre iniciativa. O que ele quer? A opção, o plantio é optativo, a colheita é obrigatória. Então hoje eu vejo o seguinte, a população ela está perdida, não sabe a quem acreditar. Por que eu venho aqui ao vivo? Por que eu não gravo? Porque depois me cortam aquilo que não interessa, né? Então, quanto por cento da população não é manipulada? É que tem uma diferença, só para a gente poder explicar para o pessoal de casa. As reportagens, ela tem um tempo que a gente precisa rodar. Já na entrevista, a gente tem um espaço maior para poder ouvir. Então, não que seria cortado o que nos interessa. É importante o senhor vir, porque o senhor tem espaço para poder deixar o seu profissionalismo aqui com a gente por um tempo maior, o que não seria permitido na reportagem. Tá? Então, a gente sempre tenta deixar bem claro para a população, por isso sempre também... Gislaine, eu sou macaco velho, a filosofia da Record é diferente. Se eu tiver que falar pouquinho, eu falo bem pouquinho. Pouco... Sim, eu sou macaco velho. Então é interessante. Por que eu sempre venho aqui? Agora o senhor tem que falar com esse moço aqui, ó. Não. Ficou vermelho. Mas aí que está o problema. É delegar pro chefe, né? Mas é assim. Sim, eu graças entendo. a Deus, não sei quantos minutos nós temos. A mortalidade até que não está tão grande. Se você comparar, o ano passado morreram 200 e poucos mil, 60 e poucos mil de dengue. Então esse caos causado está mais do ponto de vista político. Se não se trataria, se cuidaria do ser humano. E o ser humano, ele está em pânico, de medo. Então, eu acho que hoje está tendo uma reunião do presidente da República com todos os governadores, e eu acredito que está chegando a um ponto, a um consenso, vamos cuidar do ser humano, vamos deixar a política de lado. Porque imagine os profissionais da saúde com dificuldades e a população desesperada. Então eu acredito que agora, nos próximos dias, vai mudar o panorama.
o coronavírus vai permanecer 1, 2 anos até vir a vacina, né? Ou praticamente nós ficarmos imunizados. Porque está dando medo, doutor Volmir. Todos os dias, quando você abre os programas noticiários, fala-se: o pico da pandemia é no mês de abril, é em maio, é junho, é julho, sabe? Então, realmente vem dando medo. Quando vai ser o pico? Porque as coisas vão piorando realmente. A gente quer saber se, né? Agora o senhor diz que vai durar 2 anos. Também já tinha ouvido falar sobre isso, cerca de 2 anos. Mas vai ser mais controlado do que o que a gente está vivendo agora? Depende da população. Eita, aí que porque tá, é né? o seguinte, se você entender tecnicamente, você sabe, a hora que se expõe a população, aí até 14 dias depois aumenta o fluxo. Então, é controlado, mas não adianta você querer. Como você vai controlar a população? Sim. Ontem foi feriado em São Paulo, encheu a rua. A preocupação é o litoral, né? Porque o feriado ele já foi prolongado para que as pessoas pudessem ficar em casa. E as pessoas estão buscando as praias. Diversão, lazer. E daí o que você faz? Gente do céu. É complicado, né? É complicado. Mas o ser humano é assim. Só que nós temos, como técnicos, nós temos que manter e deixar a livre escolha para o paciente, né? Oferecer o que tem de melhor e tem muita coisa boa. Doutor Volmir, deixa eu tentar aqui falar com o pessoal rapidinho para a gente poder fechar. Estão perguntando, a gente já até fez essa pergunta outra vez. Quem foi contaminado pelo Covid-19, pelo coronavírus, pode ser contaminado novamente? Ou essa pessoa estará imune, vai ter os anticorpos o suficiente para rejeitar mais uma vez o vírus? Gislaine, nós não sabemos, porque ainda não se sabe bem certo se existe uma imunização definitiva ou não. Quando se propõe uma vacinação, ela pode causar. É o que acontece no nosso meio aqui, que tem muita dengue. Dengue tipo 1, 2, 3 e 4. Então, se você fizer o exame de imunoglobulina, quem for IgG, teoricamente, tem os anticorpos que já possuíam a doença e eles podem permanecer o resto da vida no corpo e estar imunizado, que é o que nós gostaríamos que acontecesse. Se chama imunização passiva. Ou a vacinação, como é o caso de algumas doenças que você faz. Como é uma doença nova, e o coronavírus existe várias espécies, e ele tem a capacidade de se multiplicar, eu não sei dizer, e pouca gente sabe garantir. Olha, a Sirlene mandou aqui, eu vou atendendo para a gente poder conseguir falar com todo mundo. Doutor Volmir, parabéns por nos alertar, por fazer entender melhor o que está acontecendo no país e no mundo. Se vocês quiserem deixar aberto, meninos, pode ir deixando, porque eu fui selecionando aqui as mensagens, tá? Aí tem, hoje o doutor Volmir, ele fez as pessoas rirem, chorarem, né? Tem gente que está dizendo aí, ele falando sobre macaco velho, são ditados antigos, a gente está se divertindo aqui com a entrevista também. A Eurivani, cadê? Está dando os parabéns para o doutor, parabéns por vocês por darem a notícia através da entrevista. Muito bom, nós vivemos com incertezas, pânico, por isso nos alertar um pouco mais também nos acalma. Jurandir Ribeiro diz que o senhor falou tudo. José Celso Carvalho, parabéns. O doutor Volmir me representa, o meu nome é José Celso, parabéns pelo programa, está muito bom. Maria Fontana diz que o doutor Volmir é um médico maravilhoso, parabéns, fala só a verdade. Genivaldo do Beira Rio, parabéns pela entrevista esclarecedora e diz que estamos juntos, o recadinho que ele deixou aqui para o senhor também. A Delma Aparecida, a Leidiane Davi, está assistindo, todo mundo pelo Facebook também tá com a gente. O Edmar Baiano está ligadinho, temos que nos cuidar mesmo. Tânia Roberta, é verdade. É verdade que o grupo de risco só pode ir no mercado e na farmácia e tem hora para que isso aconteça? Sim, é verdade. Na farmácia não tem hora, mas no supermercado, cada supermercado vai estipular o horário para que o grupo de risco possa estar indo fazer as suas compras. Lúcia Alves, Nivaldo Bento, gente, todo mundo que está aqui
Arno Voit diz que o Dr. Volmir, ele conhece há quase 40 anos, é humano e verdadeiro. Parabéns, Dr. Volmir. Newton está impactado com uma entrevista. Esse seria um homem para ser nosso representante no executivo, porque fala a verdade, tem o conhecimento do que está falando. Parabéns, Dr. Volmir. O Fábio está lá em Nova Brasilândia, diz que todo mundo lá tá chorando com a entrevista, né? Porque foi na hora que o senhor se emocionou também. Se o senhor quer falar, doutor Volmir, fica à vontade. Tem muita participação, quero agradecer a todo mundo. Aí tem um pessoal aqui que faz parte do grupo de risco. Olha, doutor Volmir, parabéns pelo esclarecimento. Poucos profissionais são transparentes como o senhor. Infelizmente, nós estamos à mercê da indústria dos medicamentos. Professora Madalena Konzen, do bairro Cidade Alta, ela diz que é diabética e que tem cardiopatia. E ela fica com muito medo de contrair o vírus. Tem tomado todos os cuidados, mas nem sempre esses cuidados acabam sendo o suficiente. Tá? A Irma do Olímpico está te parabenizando também. O Luiz Carlos diz que o Dr. Volmir, parabéns pelas palavras. É disso que a população precisa, de alguém que fale a verdade, né? E que se manifeste. Quem mais está te parabenizando? Eu preciso dos nomes, tá, pessoal? Me ajudem, por favor. Dr. Volmir está certíssimo. Olha que em 1983 eu tive malária, fui curada com cloroquina. Lúcia do Industrial. Tem o nosso outro telespectador também que eu falei para o senhor que em Colorado chegou em 73, né, hoje tem 70 anos, foi curado com cloroquina na época em que chegou na região do Colorado também. O doutor, cloroquina, tomei cloroquina e estou vivo. Foi contra a malária, graças a Deus. É o João do Cidade Alta, que também foi curado aí com a cloroquina. O senhor falou tudo, está certo. Nossa, doutor Volmir, Luceno e família, obrigada pela audiência de vocês, tá? Estão parabenizando os moradores da linha 180, na quilômetro 9. 1 milhão de parabéns para o doutor Volmir. A Magnólia tá deixando aqui o recado para o senhor. Denise do Cidade Alta, excelente profissional. O seu Pedro Vicente do São Cristóvão também, parabéns, é o melhor médico. Deus abençoe o senhor. Selma do bairro Beira Rio. Olha, todos, eu vou passar todos os recados para o Dr. Volmir. Agora eu só vou precisar encerrar a entrevista, porque falta pouco menos de meia hora para a gente chamar o final do programa. Mas, Dr. Volmir, fique à vontade para o senhor fazer as suas considerações finais. E eu vou deixar o senhor amarrado aqui para a gente ter uma próxima conversa ainda sobre esse assunto, tá? Gislaine, a gente se emociona porque quem me conhece e esses teleradio ouvintes, eles sabem da história. Quem mora em Rolim de Moura, em Rondônia, é um povo diferente. É um povo lutador, um povo que passou por dificuldades e sabe do que nós falamos. Sabe de momentos o que é certo, o que é errado. E nós precisamos momentos de começar a fazer alinhamentos. Eu não culpo este ou aquele político, porque hoje não é fácil ser executivo, seja a nível município, estado ou país. Quem galgar e consegue esse sonho, ele possui o desejo de ver sua população em melhores condições socioeconômicas e sociais. Então, quando eu me emociono verdadeiramente do fundo do coração, porque eu saberia o que é ser o que nós falamos na nossa região, bagre ensaboado. Falar o politicamente correto, que para meus princípios não é politicamente correto, é agradar a todos. A verdade, ela é diferente. Eu sempre falo, ou nós mudamos por amor, ou nós mudamos pela dor. E esses são momentos
de quem já teve passado, tem presente e como você vê para o futuro. Então eu sempre peço a todos os meus clientes, e eu tenho uma clientela muito grande, nos ajude a todos os profissionais da saúde a sairmos desta crise. É uma crise mais política, mas é uma crise que nós vamos plantar boas árvores e vamos colher bons frutos. Eu estou percebendo um alinhamento entre o conhecimento técnico, o conhecimento político e as situações econômicas do país. Nós vamos vencer o mal. Muito obrigada, doutor Volmir. Se a gente pudesse, ficaríamos aqui por mais um bom tempo falando sobre esse assunto, porque realmente muitas pessoas estavam com dúvidas, né? Acho que o mundo hoje está com dúvida, então é importante a gente ouvir um profissional, uma pessoa que entende do assunto, né, principalmente sobre esse assunto da pandemia, sobre a medicação, quem deve tomar, quem não deve, pode ou não pode. E lembrando que a gente também está no meio de uma crise política, e isso faz com que a gente fique ainda mais, né, preocupado ali com o que deve ser feito ou não. Então, muitas pessoas estão pedindo para o senhor voltar, tá aqui já feito o convite para a volta do Dr. Volmir aqui na nossa programação. Tá bom, doutor Volmir? Obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos pela oportunidade, e eu lamento o seguinte, não conseguir ter tempo para fazer uma análise geral do sistema da saúde. Mas vamos marcar para a gente fazer. Marcamos, porque não é só isso. Sim, tem muito mais. Tem muito mais, e é a estruturação de baixo até em cima. Sim. Nós temos tudo, nós temos uma população trabalhadeira, com boas vontades, mas às vezes ele não sabe nem o caminho. É verdade. Então nós que temos o compromisso social e fomos abençoados e temos a responsabilidade, nós não podemos dormir sossegado sem ajudar a nossa clientela, pelo menos diminuir a dor. Sim. A gente pode tentar marcar aí o nosso muito obrigado, e eu estou sempre à disposição. Ótimo. O dia inteiro e também à noite. Ótimo. O nosso muito obrigado.